Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Irmãos, eu estou aqui novamente para trazer uma palavra, para orar com você nessa grande corrente de fé, de oração que tem se expandido por todo o Brasil e também fora do Brasil. Irmãos, Deus tem feito maravilhas. Quantos testemunhos eu tenho lido aqui nos comentários. Por isso eu peço sempre que você comente, que você escreva aqui a bênção que você recebeu, a transformação de vida que você tanto tinha buscado. E aqui no canal, Deus te agraciou. Isso porque, irmãos, eu não falo de religião, eu falo apenas da palavra do Senhor, do Evangelho, que mudou a minha vida há muitos anos atrás e eu creio que Deus pode mudar a sua vida também. Irmãos, há muitos anos atrás, cerca de 20 anos, eu estava no fundo do poço. Eu estava cheio de medos em relação ao meu futuro. Eu não sabia o que fazer da minha vida. Até que um dia, Deus falou comigo. Eu estava numa vigília de oração e o Senhor usou um homem que pregou uma passagem onde Jesus estava no barco dormindo e de repente os discípulos começaram a se desesperar porque começou a haver uma forte tempestade sobre aquele barco. As águas começaram a entrar no barco e eles então clamaram a Jesus e disseram: Mestre, o Senhor não se importa de que nós estamos morrendo aqui? E naquele momento Jesus acorda e ele estende as mãos para a tempestade e ele faz cessar todo o vento e as ondas do mar. Naquele momento os discípulos ficaram apavorados e maravilhados e começaram a se perguntar: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Irmãos, Jesus é aquele que acalma a tempestade do nosso coração. Eu estava exatamente daquela maneira e então eu abri o meu coração e eu disse: Senhor, por amor a Ti, eu abro mão do meu passado. Eu te peço perdão pelos meus pecados e eu te convido, entra no meu coração. Irmãos, aquela oração foi definitiva, porque foi o momento em que eu abri meu coração para Jesus e Ele veio e Ele fez morada. E eu comecei a sentir uma paz tão grande que eu nunca tinha sentido. Eu comecei a correr e abraçar todo mundo que estava ali. E eu comecei a dizer: gente, Deus falou comigo agora. Gente, Deus entrou na minha vida. Jesus entrou no meu coração. Eu senti. Eu sei que Ele está comigo agora. Irmãos, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Isso porque quando você abre o coração para Jesus e você decide andar nos seus caminhos, é impossível você continuar da mesma maneira. Deus tem uma promessa para a sua vida, Deus tem planos de paz e de bênção para te dar um futuro abençoado. Basta que você abra o seu coração para Ele. Amém? Nós já vamos começar com a mensagem de hoje, depois eu quero orar por você nessa grande corrente de fé, mas antes eu peço apenas que você se inscreva no meu canal. É só você clicar nesse botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, e ative o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo e você vai receber diretamente no seu celular, ok? E para começarmos, eu quero ler com você uma fala de Jesus que pode mudar a forma com que você enxerga a sua vida e os desafios à sua frente. É um simples versículo que está em Lucas capítulo 18, o versículo 27. Olha o que está escrito. Jesus respondeu: o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Amém? Irmãos, muitas vezes nós estamos cercados por problemas que parecem impossíveis de serem vencidos, não é mesmo? Seja uma crise no casamento, um problema financeiro grave na sua empresa, ou até mesmo quando você está endividado e não consegue sair dessa corridinha dos ratos, que é o que a gente diz, né? É quando você corre e não sai do lugar. Ou talvez você está preso em algum vício que te domina e aquilo é mais forte do que a sua vontade, é mais forte do que tudo que você conhece. Ou então seja uma doença na família, algo que tenha abalado todos vocês, ou até mesmo o luto que parece que nunca tem fim. É aquela sensação de vazio, aquele desespero da alma, vontade de sair do seu corpo, de vencer essa situação o mais rápido possível. Então nós somos tomados, irmãos, por tantas dúvidas, tantas incertezas, que acabamos nos esquecendo que uma das principais características do nosso Deus é tornar o impossível totalmente possível. É por isso que eu estou aqui hoje, porque Deus me trouxe essa palavra. Muitas vezes, irmãos, por causa das lutas, a gente começa a ficar incrédulo.
a gente começa a questionar se realmente Deus está conosco, se realmente Deus poderia fazer algo por nós. Por isso eu quero te lembrar de algumas coisas que a Bíblia nos mostra, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus opera no passado e até hoje. Nós vemos, por exemplo, Abraão e Sara, era um casal de idosos. Abraão já tinha 100 anos de idade e Sara aproximadamente 90 anos. E foi então que no momento certo, quando chegou a hora da promessa se cumprir, Sara deu à luz um filho. Aquele filho se chamava Isaque, que significa risada. Isso porque, irmãos, Deus enviou 2 anjos para anunciar a eles que eles teriam um filho. Só que Sara não acreditou muito. Ela olhou para o seu corpo que já era velho e, além do mais, ela era estéril. E então ela começou a dar risada. E foi naquele momento que Deus disse: só porque você riu, agora o seu filho se chamará Risada, Isaque. Porque você vai ver que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Amém? Nós vemos um exemplo também de Moisés. Moisés era um israelita que fugiu para o deserto e lá ele ficou 40 anos, irmãos. 40 anos pensando: o que vai ser da minha vida? Será que algo de bom ainda pode acontecer comigo? Irmãos, ele ficou ali se sentindo fraco, incapacitado. Mas Deus um dia apareceu a ele numa sarça ardente e Deus falou: você vai libertar o meu povo da escravidão do Egito. Só que, irmãos, Moisés tinha problema na fala, ele não sabia se expressar corretamente ou então ele tinha uma doença física. A Bíblia não dá detalhes, mas a verdade é que aquele homem, no poder de Deus, ele libertou mais de 2 milhões de pessoas do Egito. Então esse é o nosso Deus, é o Deus que faz o impossível acontecer. Nós vemos também o exemplo de José. José passou de escravo condenado a morrer numa prisão e se tornou o 2º homem mais poderoso do Egito. Vemos também Davi. Davi deixou de ser um filho rejeitado e ele assumiu o trono de Israel. E o que dizer então de Jesus? Jesus, com apenas 12 homens ao seu lado, ele transformou para sempre a história da humanidade. E se eu e você estamos aqui, é porque Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário há 2000 anos. Irmãos, o fato dele ter oferecido o sacrifício em nosso lugar é o que nos possibilita hoje a vivermos o sobrenatural. A vida do cristão não pode ser racional, ela tem que ser sobrenatural, porque todos os dias nós experimentamos milagres. Só o fato de sermos salvos por Deus através da graça já é um favor imerecido, já é algo muito além do que qualquer milagre que possamos receber nessa terra. Então, irmãos, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Essas histórias que eu contei para você aqui é para te mostrar que a obediência e o amor a Deus pode transformar qualquer situação de acordo com a vontade dele. E quando nós estamos no meio da tempestade, nós ficamos como aqueles discípulos, desesperados, porque é muito difícil se lembrar dessa verdade. É muito difícil realmente acreditar que algo pode acontecer. Mas, irmãos, quando nós entramos em oração, quando alimentamos o nosso espírito, nós paramos de ficar naqueles altos e baixos, sabe? Nós paramos de ficar se lamentando e nós começamos a contemplar pela fé aquilo que Deus irá fazer. É por isso que eu sempre convido vocês aqui a estarem comigo de manhã e à noite. É porque eu sei que ao longo do dia o diabo vai tentar roubar a semente de fé no seu coração. Ele vai tentar te afastar da obediência, da vida de santidade. Então, é muito importante você fortalecer o seu espírito. Amém? Para você que está com seu casamento por um fio, escute uma coisa: o Senhor não está distante de você. Ele não desistiu, Ele não vai desistir dos planos que Ele fez quando vocês dois subiram ao altar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas para isso você precisa fazer a sua parte no casamento. Você precisa se questionar: será que eu estou obedecendo a palavra? Será que eu estou praticando os princípios da Bíblia? Ou eu estou agindo do meu jeito? E além disso, você precisa orar para que Deus possa intervir na sua casa. Amém? E o mesmo vale para você que recebeu talvez um diagnóstico de uma doença terrível e os médicos não estão dando muita esperança. A ciência trata disso como se fosse impossível. Acontece, irmãos, é que a palavra final não é deles, e sim do Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todas as coisas debaixo do seu poder.
Por isso creia que a sua situação está nas mãos do Senhor e é Ele quem cuida de tudo. Se ainda não for o tempo de nós partirmos dessa terra, irmãos, Deus dará o livramento. Precisamos crer na sua bondade, na sua misericórdia. Amém? Clame pela misericórdia hoje e nós vamos orar nesse sentido também. E quantas pessoas estão aqui hoje preocupadas com as finanças? Irmãos, quantas pessoas estão com o nome sujo, se sentindo envergonhadas, indignas, por não terem conseguido cumprir seus compromissos? E a palavra que o Senhor tem para você hoje é que Ele conhece o seu coração, Ele sabe das suas falhas, Ele sabe que muitas vezes você agiu por impulso, mas Ele quer te dar sabedoria, Ele quer te dar ânimo para você enfrentar a vida, trabalhar, correr atrás dos seus objetivos e não se acomodar com a derrota, tá bom? Não se acostume com uma situação abaixo daquilo que você sonhou. Simplesmente dê a volta por cima com fé em Deus. Então, irmãos, mesmo quando a dor, as lágrimas vierem, vamos crer que Deus está operando, que Deus está moldando o nosso caráter, renovando as nossas forças e preparando um caminho de bênçãos para nós. Glória a Deus. Tem um versículo que eu gosto muito, está lá em Jeremias capítulo 29. E eu quero ler para você essa promessa que Deus fez para Israel, mas Ele faz também para cada um de nós. E Ele diz assim: quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Amém? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa muito importante. A oração tem que ser feita de todo o coração. Não adianta fazer uma oração sem fé. Não adianta você orar com pensamento em outro lugar. Não. Tem que ter concentração. Tem que ser de todo o seu coração. E às vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados, tão cheios de problemas na nossa mente, que a gente simplesmente não consegue acreditar. E então, nesse momento, em vez de pararmos de orar, devemos pedir a Deus que nos ajude na nossa falta de fé. Devemos pedir que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude a enxergar com os olhos da fé. Amém? Então, se a dúvida tentar invadir o seu coração, lembre-se que você serve a um Deus grandioso, um Deus misericordioso, um Deus que não vai te deixar na mão. A Bíblia conta uma história para ilustrar isso muito bem. Quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro ficou maravilhado e ele disse: Jesus, se és tu quem está andando sobre as águas, me chama porque eu quero andar também. E naquele momento Jesus diz: venha, Pedro. E quando Jesus liberou esta palavra, Pedro começou a andar sobre as águas. Irmãos, se Jesus não tivesse dito venha, Pedro, ele certamente iria afundar, porque não teria uma palavra para sustentar aquele milagre. E então Pedro começou a andar sobre as águas de forma maravilhosa. Só que aí então os ventos contrários vieram, as ondas começaram a bater contra ele e naquele momento, irmãos, ele começou a afundar. Pedro simplesmente começou a afundar e começou a se afogar até que ele começou a clamar: Jesus, me socorre, Senhor, me ajuda. E naquele momento Jesus estendeu as mãos para Pedro. E ele então deu as mãos para Pedro e eles começaram a andar novamente sobre as águas até voltarem para o barco. Irmãos, isso me ensina uma coisa muito importante. Quando nós começamos a viver o sobrenatural, acontece uma batalha espiritual. O inimigo se levanta contra nós de uma forma muito forte, assim como aconteceu contra Pedro, que os ventos contrários vieram contra ele exatamente no momento do milagre. Só que então, irmãos, o problema de Pedro é que ele começou a olhar as circunstâncias, ele começou a pensar de forma racional. E quando nós agimos dessa maneira, nós deixamos de viver o melhor de Deus, deixamos de viver o sobrenatural, entendeu? Porque o cristão não foi chamado para viver pelo racional, mas sim pela fé. E então, naquele momento, o que mais me surpreende é a misericórdia de Jesus. Ele estendeu as mãos para Pedro, ou seja, Deus está conosco na força e na fraqueza, na fé e na dúvida. Deus não vai nos acusar, Ele não vai deixar com que a gente morra nesse deserto, nessa situação difícil, mas Ele vai nos disciplinar. E quando Jesus chamou Pedro para cima, tirou ele daquele afogamento, ele então vira para Pedro e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmãos, isso é a voz de Jesus falando conosco também. Por que nós duvidamos tanto? Por que temos pouca fé dessa maneira? Por que nós somos tão difíceis em acreditar
que Deus pode agir em nossa vida. Então vamos orar agora, vamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós. Eu sei que tem pessoas aqui que estão se afogando nos problemas, não conseguem sair dessa situação. É como se você estivesse engolindo água e você cada vez mais vai se debatendo, vai se desesperando porque a situação vai apertando. Mas Jesus está aqui hoje, irmãos, e Ele não trouxe essa mensagem à toa. Ele quer te levantar, te fazer voltar a andar no sobrenatural novamente. Amém? Se você foi tocado por esta palavra, depois que nós orarmos, eu peço que você compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas, 5 pessoas. Irmãos, esta obra é de Deus, ela não é minha. E eu conto com a sua ajuda para evangelizarmos e salvarmos mais e mais pessoas. Amém? Glória a Deus. Se você puder, então, feche os seus olhos e eu quero orar pela sua vida agora. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, meu Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Obrigado por nos ajudar em tantos momentos difíceis em que nós já estávamos afundando. Senhor, nós te pedimos, Pai, nos dê força para enfrentar qualquer desafio que possa surgir hoje e que o Senhor nos dê sabedoria para tomarmos as melhores decisões. Oh, meu Deus, guia esse irmão e esta irmã que está orando comigo hoje. Pai, não deixe essa pessoa fracassar, não deixe essa pessoa continuar no estado em que ela está. Nós te pedimos perdão, Senhor, pela falta de fé e te clamamos, Senhor, ajuda-nos a sermos guiados pelo Espírito Santo. Proteja a gente de qualquer mal, Pai. Nos mantenha seguros na Tua presença, Senhor, porque parece que o inimigo vem tentando fortemente nos tirar da Tua presença. Mas a Tua palavra diz que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Ó Senhor, assim como Pedro olhou para Jesus e começou a andar sobre as águas, nós cremos, Pai, que neste momento começaremos a viver o sobrenatural novamente. Vamos voltar ao lugar que nunca deveríamos ter saído, do centro da Tua vontade. Ó Senhor, no meio das lutas nós clamamos a Ti, crendo que o Senhor está nos estendendo as mãos neste momento, crendo que o Senhor está nos salvando, nos libertando. Quantos agora, meu Pai, estão passando por crises no casamento? Que situação difícil, meu Pai. Parece que a gente não tem mais forças, Pai. Não temos mais vontade de continuar acreditando no amor, nesta aliança do casamento. Mas, Senhor, nos ajude a perseverar um pouco mais. Coloca, Senhor, no coração desta mulher, Pai, o perdão, a vontade de continuar acreditando. Coloca também no coração deste homem, Pai, a paciência. Pai, quantos agora estão brigando e discutindo e já não tem mais os momentos de alegria. Muitas vezes eu creio, meu Pai, a batalha espiritual. Por isso eu repreendo toda discórdia, toda briga desnecessária. Eu repreendo em nome de Jesus toda opressão maligna, toda ação do inimigo contra esses casais. Em nome de Jesus, todo mal caia por terra. Eu oro também, meu Pai, por esses desafios financeiros. Quantas pessoas agora, Pai, estão endividadas, estão pensando em fechar as portas. Ó Senhor, tem misericórdia, meu Pai. Nos ajude, meu Pai, a fazermos um conserto nesta área. Tem pessoas que precisam dar passos atrás para ganhar impulso e seguirem adiante muito além do que já foram. Mas, Senhor, dá coragem para essa pessoa, Pai. Para essa pessoa corrigir os erros do passado. Para essa pessoa ter sabedoria ao lidar com o dinheiro. E, ó meu Deus, eu oro também por esta pessoa enferma. Quantos agora, meu Pai, estão nos hospitais? Quantos agora, Pai, estão com problemas, com dores insuportáveis? Jesus, tem misericórdia dessas pessoas, Senhor. Ó, sustenta, Deus. Faz um milagre, Senhor, na vida deste homem e desta mulher. Senhor, muda o diagnóstico, Pai. Faz o sobrenatural, Senhor, de acordo com a fé dessa pessoa. Opera, Jesus. Venha, Senhor, fazer os médicos ficarem assustados de ver o Teu poder. É em nome de Jesus, Pai, que nós estamos orando, Pai, e mandando embora toda doença, todo mal contra a vida dessa pessoa. Jesus, opera, Senhor, faz a cura completa. Envia os Teus anjos, Pai, para trazer o milagre, para trazer a cura. E nós queremos dizer, Pai, que apesar das tempestades, apesar das dificuldades, o Senhor tem nos sustentado de maneira sobrenatural. O Senhor tem colocado uma paz, mesmo nos momentos mais difíceis.
Obrigado, Jesus, pela sua graça e misericórdia. Te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós chegamos a duvidar do seu amor, da sua bondade. Olha o quanto nós somos falhos e pecadores, Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos abrace hoje, ó Pai. Nós precisamos que o Senhor cuide de nós, porque não temos força contra essa tempestade. Precisamos de Ti, Senhor. E eu creio, meu Pai, que neste momento a graça, o poder e a consolação do Espírito Santo está repousando sobre cada pessoa. Cada um que entrou aqui hoje, Pai, eu te peço, libera do Teu poder, porque sem Ti nada podemos fazer. É em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos por tudo. Obrigado, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos.
e nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora nas Tuas mãos as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite,
nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários
o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o Salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai,
As batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até Ele, de forma alguma Ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade, eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.